Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a população do Brasil. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, só perdendo para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, tá? Aqui na nossa tabela abaixo, aqui, ó, se vocês observarem, ó, tô aumentando ela para vocês verem melhor. Aqui nós temos os países mais populosos do mundo, igual eu já falei, e os habitantes em milhões. Essa contagem foi feita no ano de 2010, como mostra aqui na nossa tabela, ó. O censo oficial que foi realizado é essa tabela aqui, ó. Em 2010, que foi feita a contagem dos habitantes, tá? Do Brasil e do mundo. Aí aqui, ó, no gráfico ao lado, ó, aqui já mudou. Aqui já muda o gráfico por habitantes em milhões em 2014. Se vocês observarem aqui, ó, olhem a China, a Índia e olha o Brasil. A população da China e da Índia é enorme em vista do Brasil. Vamos ver esses gráficos agora. O que está registrado no gráfico nos mapas, tá? Eu vou mostrar a imagem, eu não vou falar em números dos outros países, só vou falar do Brasil no momento. Guarde só um momentinho, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos lá, se vocês observarem aqui no mapa, olha a China. Peraí, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a extensão territorial da China. É um espaço considerável para a quantidade de habitantes, mas a quantidade de habitantes é muito grande na China. Vamos observar agora a Índia. Olha aqui no mapa a extensão territorial da Índia. Olha aqui a Índia, tá vendo? É bem menor que a China e a quantidade de habitantes está ali, mais ou menos na mesma quantidade, ó, 1.260 milhões, diminuiu pouco. Então, quer dizer que a Índia tem um excesso de população nesse ambiente, ó. Vamos observar agora aqui logo abaixo, ó, os Estados Unidos, ó. Aqui eu tenho os Estados Unidos. A extensão territorial dos Estados Unidos é bem maior, quase 4, 5 vezes maior que a da Índia. E olha a quantidade de habitantes, 318 milhões de habitantes. Vamos observar agora, ó, aqui a Indonésia. Ó, a Indonésia, a extensão territorial dela é bem pequena. Olha a Indonésia em relação aos outros países. E olha a quantidade de habitantes. Então, também tem um excesso de habitante num pequeno território. Vamos ver agora o nosso país, o Brasil. Ó, o Brasil, logo aqui abaixo, vou aumentar um pouco para vocês observarem. Ó, o Brasil, em extensão territorial, ele é enorme. E a quantidade de habitantes não é muito grande. Se vocês observarem, ó, a quantidade de habitantes chega a 190 milhões de habitantes, para uma extensão de terra muito grande. Então, quer dizer que o Brasil também não é tão povoado assim, pelo tamanho da extensão de terra. Vamos observar agora um censo que foi feito em 2016 com Brasil e Japão. Vamos observar logo abaixo aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, uma tabela falando sobre a quantidade de habitantes e o território do local. Vamos ver, começar pelo Brasil. Ó, aqui é o Brasil e em imagem, se observando, o espaço territorial do Brasil é enorme. Olha a quantidade de população do Brasil, 250 milhões de habitantes. E olha aqui o espaço territorial do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Aí eles fizeram essa divisão, população dividido vezes o território, eles chegaram a uma quantidade de 24 habitantes por quilômetros quadrados no Brasil. Então, quer dizer que no Brasil o espaço é grande e nós temos bastante espaço livre. Já no caso do Japão, vamos observar o Japão. Olhem o espaço territorial do Japão. Minúsculo, perto do Brasil, parece uma linha fininha, não é verdade? Então, olha a população do Japão, 130 milhões de habitantes, e olha o espaço territorial, minúsculo. E a área territorial do Japão, ó, territorial, são 377 mil por quilômetro quadrado. Eles dividiram a quantidade da população
pelo território. Olha a quantidade de habitantes que nós temos no Japão por quilômetro quadrado. 344 habitantes por quilômetros quadrados. Praticamente quase um em cima do outro, né? Modo de dizer, né? Pra gente rir um pouco. Então, olha a diferença, é grande demais. Então, aí, o que nós podemos fazer com isso? Eu vou querer que vocês façam uma pesquisa para mim, certo? Só um momentinho, aguarda um momentinho. O que essa pesquisa nos fez observar? Que o Brasil não é tão povoado assim. Nós temos muitas áreas livres, embora mal distribuídas. Por quê? Vamos supor aqui, se a gente citar a região sudeste aqui do nosso Brasil, ela tem excesso de população e tem áreas que não tem população nenhuma. Se você for ver pelo Japão, o índice do Brasil e do Japão é muito elevado, né? A quantidade da população. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa na internet sobre a população no mundo, mas só que eu só quero desses 5 países, tá? Dos países mais populosos, porque senão vai ser muita coisa para vocês fazerem. Eu quero que vocês pesquisem a população agora de 2020, tá? E vocês vão fazer uma tabelinha para mim, ó. Pera, só um momento, pera aí, que eu vou pegar e vou mostrar do jeito que eu quero. Ó, eu quero a tabela que vocês façam para mim desse jeito aqui, ó. Desse jeito a tabelinha. Eu só quero que vocês mudem para mim esses números, porque eu quero um censo agora de 2020, que vocês vão pesquisar na internet, que tem dados lá sobre a população, a atual população no mundo hoje. Só que eu só quero desses 5 aqui, ó. Dos 5 mais populosos do mundo, tá bom, pessoal? Agora, amanhã, na próxima aula do dia 14, amanhã não, do dia 14, nós vamos falar sobre as tendências da população do Brasil, tá bom? Eu quero que vocês respondam da 118 somente as questões 6 e 7 desse título, tá bom? População no Brasil. E a pesquisa que eu quero que vocês me enviem por e-mail, tá? Vai valer nota, ok, pessoal? Até a próxima. Bye, bye.